Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, 45 anos muito feliz, e vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deem os likes, compartilhem os vídeos e não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque a cada vídeo que eu colocar aqui, o YouTube irá avisá-los. Flores, esse vídeo de hoje é a pedido de uma serva de Deus, uma inscrita minha do canal, o qual ela deixou esse comentário. Antes de nós começarmos, eu quero saudar a todos com a santa paz de Deus. E o nome dessa irmã é Meire Letísio. Meire, se eu estiver errada, você me corrija, tá? Bom, as palavras que ela me deixou foram essas. Bom dia, irmã, paz de Deus. Amém, bom dia. A irmã pode me esclarecer se quando houver o primeiro arrebatamento, o Espírito Santo sairá da terra? O que vocês acham? Então, como haverá arrependimento entre alguns, se quem faz se arrepender é o Espírito Santo. Se a irmã souber, agradeço. Fica com Deus. Amém. Flores, a gente ouve aqui na internet tantas coisas, né, que tem hora que dá uma tristeza tão grande na alma. Disputa, pessoas que fizeram parte junto conosco ali na congregação hoje estão contra essa obra tão maravilhosa. Eu sempre falo, uma obra santa, uma obra maravilhosa, uma obra linda. E hoje eles conseguem deturpar todas as palavras ouvidas, eles conseguem distorcer todas as palavras faladas ali na congregação, em outras comuns congregações também, porque eu tenho certeza que no nosso meio existem muitos espiões, tanto masculino como no sexo feminino. Pessoas que não estão aproveitando esse tempo tão oportuno para nós cultuar a Deus, para nós entregar um louvor de um puro e sincero coração. São pessoas despreparadas que entram nas igrejas para filmar, para poder pegar uma falha sequer da boca de um servo de Deus e lançar aqui na internet. Eu confesso a vocês que muitos de nós estamos pedindo a Deus que abrevie logo esses dias, porque se continuar da forma que está, muitos irão perder a salvação, porque tem muitas pessoas dando ouvido a essas pessoas aqui da internet, pessoas essas que passaram décadas dentro da congregação cristã no Brasil e hoje tornaram-se críticos ferrenho. Flores, hoje eu vou tentar assim responder, logicamente que eu busquei com meu irmão, o Eduardo Valentim, que é pastor da Assembleia de Deus, e a responder a pergunta que a serva de Deus, irmã Meire, fez. E a irmã Meire deixou essas palavras: bom dia, irmã, a paz de Deus. Amém, querida, bom dia para você também. A irmã pode me esclarecer se quando houver o primeiro arrebatamento, o Espírito Santo sairá da igreja? O que vocês acham, flores? Vocês acham que quando o Senhor vier em nuvens de glória, levar a sua igreja, o Espírito Santo permanecerá aqui? O que
que vocês acham? Porque ela disse assim, ó: então, como haverá arrependimento entre alguns, se quem faz se arrepender é o Espírito Santo? Se a irmã souber, agradeço. Fica com Deus. Amém. Flores, cravinhos, eu procurei em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículos 13 ao 18, e aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 54. Então, eu escrevi um resumo aqui, porque meu irmão ele é muito sábio, e ele me ajudou a poder tentar, irmã Meire, a gente compreender. Antes de começar, eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Então eu vou ler e depois da leitura a gente entra para conversar um pouquinho. Quando a igreja for arrebatada da terra, isso se chama aspaso. Arpazo é uma palavra grega que significa arrebatar, capturar, rapto, sequestro, tomada à distância, e essa palavra é usada muito na Bíblia para descrever o arrebatamento. Quem de vocês que estão me assistindo estão preparados para esse grande dia? Flores, eu pergunto por quê? Hoje na internet a gente ouve-se de tudo. E esses dias eu estava ouvindo um repórter, esses repórteres que vão para a Paulista, que vão para esses lugares bem movimentados, e ele, no meio daquela multidão, ele parava você acredita em Jesus Cristo? Não. E você acredita em Jesus Cristo? Também não. E olha que foi assim de jovens para jovens e todos a resposta era não. Teve uma jovem que falou não. Eu acredito na ciência, mas eu não consigo ver na figura de um homem Jesus Cristo. Eu não acredito em Jesus Cristo. Ela acredita na ciência. E aí, Flores, que a gente começa a voltar um pouquinho atrás e se perguntar: você que está me assistindo, se você já é uma pessoa assim com a minha idade, o que você deixou nesse seu legado até hoje para os seus filhos? Quando pequenos, você os induziu a trilhar o caminho do Senhor Jesus? Você falou de Jesus Cristo para os seus filhos? Você fala de Jesus Cristo para os seus filhos? Flores, cravinhos, eu, Rosângela, eu respondo com muita convicção. A salvação é individual. Muitos vão falar assim, como que ela diz que falou de Jesus Cristo para os filhos e hoje só ela está na igreja? E eu aproveitando para dar uma resposta a um crítico que fala demais aqui na internet, ao Júnior. O Júnior tem o hábito de afirmar, mentindo, sempre mentindo, que aquela ali, tudo que ela fala não procede, porque nem a família dela ela conseguiu levar para a igreja. Bom, eu já aproveito, Júnior, a falar para você que a obra quem faz em cada vida é Deus. É Deus que nos conduz aonde Ele quer conduzir. Tenho 3 filhos, sendo a Carolina, a mais velha, o Felipe, que está aniversariando hoje, beijo, meu amor, e o Otávio, meu esposo é parado. Meus filhos nenhum batizados, mas todos eles foram, quando pequenos, levados à igreja.
Eles cantavam hinos, eles ouviam a palavra de Deus. Eu nunca os forcei, porque é muito errado. Hoje a gente ouve tantos relatos aqui de pessoas que, para arrumar uma desculpa, a dizer, saí da congregação porque eu fui muito induzida, fizeram lavagem cerebral na minha cabeça e hoje eu enxergo diferente. Eu agradeço a Deus por eu ter ensinado o caminho para os meus filhos e hoje eles ainda não foram batizados, porque eu sei que quando o Senhor completar a obra na vida de cada um, vai ser uma vez só, para ir, entrar, obedecer e permanecer e não sair. Porque eu sempre falo que a gente encaminha e os passos a trilhar é o Senhor que cuidará. Então, eu pergunto para vocês, quem de vocês aqui que ensinou os filhos a trilhar os passos de Jesus Cristo? Eu, Flores e Cravinhos, eu sempre cuidei dos meus filhos com muito amor e cuido até hoje. E todo o ensinamento que eu passei para eles, eu passei para as minhas netas, eu passo. A Giovana, que vai completar 18 anos esse ano de agosto, mês de agosto, ela congregou não faz muito tempo. Ela, a irmã dela, o irmãozinho dela e minha filha. Mãe, vamos congregar hoje. Foi uma alegria, porque a vontade não é nossa. Se fosse o caso assim, vocês estão me entendendo, se fosse a minha vontade, seria todos os cultos. Mas é o Senhor quem toca, é o Senhor que faz a pessoa sentir aquele desejo. Mãe, eu quero congregar hoje. E dentro da congregação aqui do Parque Santa Teresa, minha neta virou para mim e falou: vó, qual é aquele corinho que eu cantava na igreja? Eu falei: filha, mudou só o nome dele, o número dele, e tiraram assim algumas letrinhas. Era aquele corinho que fala assim: toda a glória a Jesus. Ela falava assim, ó. Ela era pequenininha. Toda a honra, é honra a Jesus, todo império a Jesus, alegremente seus fiéis darão. Então, Flores, falei de Jesus Cristo para os 3 filhos, o esposo é bem ciente e os netos também. Vira e mexe, eu os convido para congregar, mas as promessas estão aqui, ó. O Senhor falou que no tempo da vontade dele, é ele que opera. Então, Flores, nós devemos ensinar o caminho de Jesus Cristo para os filhos, para os netos, para os amigos. Eu falo dessa graça maravilhosa que é Cristo Jesus, né? Para até os amigos da minha neta. No último vídeo eu falei que um amigo é amigo da minha neta, ele me procurou. Ele falou assim: dona Rosângela, que igreja que a senhora vai? Porque eu estou muito precisando de uma igreja. Aí eu falei para ele, eu falei: olha, Ronald, eu sirvo a Deus 45 anos na congregação, mas se a alma sua está aflita, busque uma igreja, independente da placa, que Deus vai falar com a tua alma. Então, o que eu puder fazer para levar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo, aonde eu vou, onde eu estava numa loja, comecei a falar de Deus, comecei a evangelizar ali no meio da loja. Então, Flores, é algo que não precisa você estar marcando um horário para você falar de Cristo, evangelizar. Eu falo que no ônibus você, no iniciar uma conversa, quando você perceber, você já está no espiritual.
Então, Flores, vamos focar aqui. Eu já expliquei sobre harpazo, né? Que significa arrebatamento, capturar, sequestro, tomada à distância, né? Então, agora eu vou começar a ler e vocês prestem atenção, viu, Meire? Ó, quem entregará a noiva, os irmãos em Cristo, que é a igreja, que somos nós, ao Senhor. Nas nuvens de glória, quem que vai ser? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo será tirado da terra, viu, irmã Meire? Agora, vai haver conversão na grande tribulação? O que vocês acham? Se vai haver conversão na grande tribulação? Vai haver conversão, sim. Só que não mais pela graça. Porque, Flores, cravinhos, hoje nós vivemos a dispensação da graça. E muitos estão virando as costas. Como eu falei para vocês, quantos jovens que não creem em Jesus Cristo, por que será que eles não creem? Porque eu creio que eles vivem somente a vida de hoje. Os pais não os ensinaram quem é Jesus Cristo. Então muitas vezes vem de famílias até assim, que não acreditam nem em Deus. Então, vai muito dos pais. Muitos jovens hoje pecam em falar porque não foram bem instruídos. E hoje a gente vê uma igreja tão boa, né? Uma igreja que fala do Evangelho de Jesus Cristo, uma igreja que instrui a mocidade, instrui os jovens a servir a esse grande Deus, e surgem pessoas maldosas, conhecedoras da palavra, que conheceram a palavra dentro da congregação cristã no Brasil e hoje trabalham arduamente para tirar você de dentro da igreja, dizendo hoje que a congregação não aceita, dizendo hoje que a congregação, quem fala ali não é Deus, que é o diabo que fala. Então olha o perigo dessas pessoas que hoje lutam contra esse verdadeiro evangelho que a vida toda foi pregado. 45 anos que eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, nós sempre fomos à busca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não fomos buscar ali bens materiais, buscávamos sim. Eu busco palavra para tudo, para dar um passo, para fazer uma compra, para fazer uma viagem. Nós estamos nesse mundo e nós necessitamos também. Nós vivemos nesse mundo, nós comemos, nós vestimos. Então nós temos que ter aquela confirmação dos céus para não errarmos. Então, vou continuar a leitura. Nós estamos na dispensação da graça, porque a misericórdia de Deus é grande e Jesus é misericordioso. E o Espírito Santo está aqui para convencer. Convencer. Por isso que a dispensação da graça é a dispensação do Espírito Santo. Que ele está aqui, é o paracleta e o amigo, para convencer, mas quando a igreja for tirada, ele será tirado junto. Por quê? Porque eles, quem? O povo que hoje fala não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não aceitaram a Cristo
com o Espírito Santo convencendo, através da loucura da pregação. Então aqui é um exemplo, né? Quantos que ouviram a palavra de Deus? Quantos que a gente vê ali na Avenida Paulista pregando a palavra de Deus e sendo até mesmo agredidos, porque as pessoas não querem aceitar. Eles até dizem, né, os pastores ali que ali estão a levar a palavra, que eu também não concordo, que eu acho que até mesmo para nós levarmos a palavra, a gente tem que ter sabedoria. É com jeitinho que a gente leva a palavra de Deus, não obrigando a pessoa a aceitar. E eu vejo assim, erro até nessas pessoas que evangelizam ali, que eles querem enfiar a goela abaixo das pessoas, e não é por aí. Até mesmo para nós fazermos uma evangelização tem que ser no amor, com um jeito suave, não é? Aceita Jesus Cristo, Ele está voltando! E não é assim, flores, eu acho muito errado. E aí onde aquelas pessoas que pecam, eu não acredito em Jesus Cristo, e sai daqui, e começa a brigar, acabam pecando pela fala daquela pessoa. Por isso que eu mesmo, Rosângela, não concordo em evangelização em praças públicas, eu não concordo. Em locais abertos, porque tem muitos ali que não gostam de ouvir. E Deus fala que não vai ficar um sem ouvir, né? Mas tem que ser com jeitinho, não é você querer forçar as pessoas, você gritando, e é um escândalo tão grande, e Deus, Ele é amor, Deus, Ele é paz, não precisa a gente chegar numa pessoa com violência, fazer a pessoa crer em Jesus Cristo à força. É algo muito sublime. Então, eu particularmente, eu acho muito feio quando a gente pega esses evangelistas de Avenida Paulista, até brigando com pessoas que é de outra crença, né? Que são espíritas, que são bandistas, né? Então, eu vi esses dias na internet ele querendo ir contra a fé dela e foi muito feio. Então, não adianta você querer falar de Jesus Cristo criticando o seu irmão. Você tem que falar com amor. Aí a palavra, se você falar com amor, vai cair no profundo do coração e Deus fará a obra. Porque a obra é Deus quem faz. Não é o falar nosso, não é gritando, não é forçando, igual aqui em casa. Vocês acham que eu fico batendo na cabeça? Vamos para a igreja. Não, é a obra que Deus quem faz. Tem hora que eu dou uma de doida aqui, Lourenço, vamos buscar Deus. As coisas estão apertando. Não, é o Senhor que opera na nossa vida, não adianta nada forçado. Então, flores, vamos dar continuidade, o cachorro vai latir, mas tudo bem. Então, na leitura aqui, se eles não foram convencidos através das pregações, como é que eles vão aceitar agora sem o Espírito Santo? Então, o que vai acontecer para essas pessoas que quando a graça, o Espírito Santo esteve aqui, como está agora, né? Para nós aceitá-lo, para nós assim buscá-lo, e tá essa briga toda aqui, né? Não que o meu evangelho é verdadeiro, não que o seu evangelho é falso, não que você é seitário, você é da seita, nós que estamos certo, não que a congregação quem prega ali é o capeta, a nossa que prega certinho. Então tá uma bagunça que eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia, né? E eu continuo firme e forte porque a congregação é uma excelente igreja e Deus está operando muito. Muitos estão saindo e muitos vão sair ainda, tá? Mas sempre está chegando pessoas novas no nosso meio.
Então, vamos continuar. Como que eles vão aceitar agora sem o Espírito Santo? Aí a resposta vem. Vai ter que ser com a vida. Vai haver salvação na grande tribulação? Vai. Mas não vai ser como na dispensação da graça que vivemos hoje. Vai ser com a vida. Porque se manifestará o anticristo e você não vai ter que se permitir colocar o sinal da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender, vai morrer, vão te matar, vão te entregar, mas haverá salvação na grande tribulação. Mas quem vai convencer? Se o Espírito Santo que convencia não está mais na terra. A sua arrogância. Porque eles ouviram pregar o Evangelho e diziam que não acreditavam. O que está acontecendo hoje no nosso meio. Hoje eles afirmam que o que ouviu durante décadas não era o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje eles ouvem o verdadeiro Evangelho. Evangelho esse que traz confusão. Evangelho esse que entristece a muitas almas. O Evangelho de Jesus Cristo traz paz, traz amor, traz união. E o que está ocorrendo aqui na internet, somente confusão. Porque diziam que não acreditavam. Então, tem gente que aprende vendo. Tem gente que aprende sofrendo. E eles aprenderão sofrendo, mas haverá sim salvação na grande tribulação. E o Espírito Santo será assim tirado da terra. Eles vão se arrepender por si só, não com a ajuda do Espírito Santo. Eles vão se convencer de ver o flagelo e entender realmente que os crentes estavam certos. E eu estava errado. Haverá salvação na grande tribulação, porque em Apocalipse diz assim: de onde vem esse choro e gritos? Essas vestes salpicadas de sangue? São os que vieram da grande tribulação. Irmã Meire, eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, e eu agradeço também ao meu irmão Eduardo, que ele é um pastor assim, ele é muito espiritual, e que a gente possa aproveitar esses últimos dias, ao invés de estarmos aqui na internet brigando, medindo forças de qual será que está certa, qual será que está errada. Nós temos que focar no alvo, que é Cristo Jesus nas nossas vidas, e deixar que Ele opere em nós as suas promessas. Beijo, beijo, flores e cravinhos, e até o próximo vídeo.